Graças a Deus, estamos aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus, essa palavra tão maravilhosa que serve para nos orientar na nossa caminhada. E sabemos que é muito difícil para todos nós tirarmos um tempo durante o nosso dia para ler a Bíblia, porque é um impedimento muito grande espiritual que a gente acaba não achando tempo para ler a Bíblia. Mas nós que somos chamados por Deus, precisamos de nos esforçar, de lutar contra aquilo que impede a gente de conhecer o projeto de Deus, porque a Bíblia não só mostra o projeto de Deus, mas ela mostra quem é Deus, o que Deus quer de nós, e também ela serve para nos educar. Porque nós temos o gênio terrível, todos nós temos falhas e defeitos e dificuldades, principalmente no relacionamento íntimo, relacionamento em família, marido, mulher, né? Filho, genro, irmãos, no trabalho. Nós temos muita dificuldade de relacionar com as pessoas. É claro que a gente sempre vai dizer que a culpa é dos outros, não é? Mas Deus nos chama para a gente fazer a nossa parte. E quando você lê a Bíblia, respeita a Bíblia, entende que a Bíblia é um livro sagrado escrito por Deus e que essa palavra é tão importante que Jesus morreu para cumprir ela. Quando você entende isso e começa a trazer ela para a sua vida, ela vai te ajudar a você se transformar em um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nos afasta de Deus são os nossos defeitos, são os nossos pecados, são as nossas falhas, as nossas maldades, o nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso ciúme, o nosso olho grande. São essas coisas que nos afastam de Deus. A Bíblia diz que Deus está com braços abertos para nós. A Bíblia diz que Deus quer o melhor para nós. Deus tem um mundo maravilhoso preparado para nós. Agora, nós temos que nos preparar para viver nesse mundo. E como que você vai se preparar? Só fazendo exercício físico, fazendo academia, estudando em universidade, em colégio, lendo livros escritos por homens? Como que você vai se preparar? Como que você vai se transformar? Você, para se tornar um médico, você tem que entrar numa faculdade de medicina e ler muitos e muitos livros e praticar muito. Você, para se tornar um ser humano, Deus deu um livrinho só. Olha a simplicidade de Deus. Um livrinho só para você ler. Só isso. E você não consegue ler. E a igreja quer criar o crente do Espírito, né? A igreja é uma igreja que prega a terra, e quando você vai se relacionar com Deus, você tem que relacionar através de sentimentos ilusórios, através de sentimentalismo. Mas Deus nos chama para a realidade. Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque a verdade vem da palavra de Deus. Jesus diz lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a verdade é a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E se você não lê a Bíblia, se você não medita nesse livro de dia e de noite, se você passa 3, 4, 5 dias da semana sem ler a Bíblia,
você não consegue se transformar, você não consegue se preparar. Veja bem que Jesus conta a história daquelas virgens que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. A única forma de você se preparar, meu irmão, é lendo a Bíblia. Não tem outra saída, não tem outra conversa. Não adianta ficar rezando 24 horas por dia. Se reza resolvesse o problema, estava todo mundo salvo, todo mundo transformado, o mundo já seria uma maravilha. O povo está rezando, e olha aí, século 21, é guerra, é tudo quanto é tipo de maldade, nada muda. Por que não muda? Porque você precisa da Bíblia para mudar. Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 1, esse projeto maravilhoso de Deus. Inclusive você vai ver uma referência aqui, para você comparar o texto com o texto, do versículo 1, lá no livro de Salmos, no capítulo 33, versículos 6 e 9, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 5, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 24, livro de Isaías, capítulo 45, versículo 12 e 18, Salmos, capítulo 136, versículo 5, João, capítulo 1, versículo 1 e 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, Hebreus, capítulo 1, versículo 8 ao 10, e Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz a palavra do Senhor assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vai ver uma referência em Jeremias, capítulo 4, versículo 23. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você vai ver uma referência em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Você vai ver uma referência lá no livro de Salmos, capítulo 74, versículo 16. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Você vai ver uma referência em Jeremias, capítulo 10, versículo 12. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Você vai ver uma referência em Salmos 148, versículo 4. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Você vai ver uma referência em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, Salmos, capítulo 104, versículo 6, Jeremias, capítulo 5, versículo 22. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Você vai ver uma referência em Salmos capítulo 8, versículo 3, Salmos capítulo 136, versículos 7 a 9. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, vocês vão ver uma referência em livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1, Gênesis, capítulo 9, versículo 2 a 6, Salmos, capítulo 8, versículo 6, Colossenses 3, 10, Tiago 3, 9, João 1, 14, João 4, 24. Então, irmãos, aqui no versículo 26, tem uma polêmica grande por causa dessa palavra façamos. E algumas religiões querem determinar uma doutrina por causa de apenas uma palavra. Por isso que eu sempre gosto de citar para você aqui o contexto da Bíblia.
Por isso que às vezes você que acha chata a minha pregação, mas a minha pregação é para instruir você no projeto de Deus, para que você na sua casa ouça essa pregação, anote essas referências que eu dou, para que você veja o contexto, porque a própria Bíblia se explica. Não é por causa de uma palavra que você pode formar uma doutrina, nem por causa de um versículo. Você tem que ler o contexto geral da Bíblia, para aí sim você firmar um pensamento. Se ainda você tiver dúvida, ore a Deus, que Deus te dá o entendimento. Se é que é necessário você entender. Porque o que Deus quer que você entenda é o básico. É o básico, né? Você quando era criança, você entrou lá no primário, no pré-primário, no jardim de infância, no primeiro ano, você do primeiro ano, você já não pulou para a universidade, não. Entendeu? Você começou a tabuada lá, você já não pulou para matemática avançada, não. Entendeu? Nós não estamos conseguindo cumprir o básico, que é amar o nosso cônjuge direito, amar as pessoas direito, amar a Deus direito. Não estão conseguindo fazer o mínimo, e aí vão ficar querendo discutir teologia. Teologia é coisa criada pelo homem. Hermenêutica, essa bobiçada toda, isso é coisa criada pelo homem. Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Deus faz diferença entre pessoas? Você acha que Deus não sabe que tem pessoas analfabetas, semi-analfabetas, pessoas sem condição de instrução? Que ela pode ler a Bíblia e entender melhor do que um PhD em história e geografia. Por quê? Porque Deus, Ele está de braços abertos a todos. Entendeu? A Bíblia, você lê ela com o coração puro, querendo realmente buscar a verdade que está nela, não indo atrás de religiosidade, de religião, atrás de conversa fiada de homem, você vai ter um encontro com o projeto de Deus. Não precisa nem de pastor, nem de ninguém para te ensinar nada, não. É só você querer se esforçar e ler a Bíblia, orar a Deus, que você vai encontrar. Agora, essas pessoas, elas ficam aí pregando a terra, né, pregando uma religião que só a religião deles, só eles que sabem tudo, só a religião deles que salva, e você não pode ir atrás dessa conversa, porque Deus é Deus de todos. Deus é Deus de todos. Para Deus não tem nenhum melhor. Deus considera todos nós filhos dele. Agora você tem que andar conforme a palavra, né? Deus não gosta de filho rebelde. Ninguém gosta, né, irmãos? Então é importante que você entenda isso. A Bíblia deixa claro no contexto que Deus criou os céus e a terra sozinho. Muito bem. E aqui já estamos começando a dizer aqui, ó, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você vai ver uma referência em Mateus 19:4, Marcos 10:6. Irmãos, nós fomos criados para sermos iguais a Deus, mas não é imagem física, não. É a imagem espiritual. É o corpo espiritual que vamos ter. Não traga Deus para o materialismo, não, porque você foge do princípio. Nós estamos aqui em um laboratório, vivendo um projeto provisório de vida, onde todos nós vamos envelhecer, quem conseguir, e morrer. Você começa a vida forte, acaba a vida fraco, velho e morre. É um projeto falido, o projeto da terra. Você está aqui para aprender. Esse é o objetivo de Deus. Deus te colocou aqui na terra
para você aprender, para você evoluir, se transformar, para você chegar um dia à imagem e semelhança de Deus. Não é para você viver só de prazer aqui na terra, não, porque você não vai chegar a lugar nenhum aí. O projeto de Deus é muito mais sofisticado do que você pensa, né? E o maior milagre já aconteceu na sua vida, e você não está nem aí, não dá nenhum valor. Sabe qual foi o milagre? O crente está vindo na igreja atrás de milagre, né? Igreja que prega milagre está lotada de crente, que o crente quer milagre. Sabe qual é o maior milagre que já aconteceu na sua vida? Um dia Deus olhar do céu e se agradar de você, te dá uma Bíblia. Quando Ele te deu a Bíblia, Ele te equiparou a todas as pessoas que têm conhecimento da Bíblia. É só você ler ela que você vai ficar sabido igual o seu pastor. Entendeu? Ele já disse para você, olha aqui, ó, meu projeto está aqui, ó, na sua mão, igualzinho. O mesmo projeto que está na sua mão, que está na mão do japonês, do chinês, do americano, está na minha mão aqui. 66 livros da Bíblia. Você não aprende porque não quer. Entendeu? A luta é sua. E Deus abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Você vai ver uma referência em Gênesis 2:7, Salmos 145:15. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Você vai ver uma referência, 1 Timóteo 4:4, Salmos capítulo 104, versículo 24. Então, irmãos, olha aqui. As pessoas ainda duvidam do poder de Deus, duvidam do projeto de Deus. Tem gente que acredita em Deus, mas o Deus dele é pequeno, o Deus dele não tem poder nenhum. Não serve para nada, só na hora da calamidade que ele vai atrás de Deus. Mas nós estamos vendo aqui um relato da Bíblia que, se você trouxer para a realidade da vida de qualquer ser humano, você vai ver que matematicamente isso aqui é perfeito. Olha quantos bilhões e bilhões de seres vivos que tem na face da terra. Você conhece algum outro ser vivo que faz uma geladeira? Tem gente que diz que o homem originou do macaco. Tem algum macaco aí fazendo bicicleta, fazendo televisão, fazendo avião? Você conhece alguns? Aliás, tem algum ainda meio macaco, meio gente ainda que está em transformação, né? Você conhece algum ser vivo na face da terra, desses bilhões e bilhões, que tem raciocínio lógico, raciocínio matemático ao ser humano? Não tem. E aqui está deixando claro que Deus deu poder ao homem sobre todos os animais. O homem domestica a baleia, domestica a cobra, o homem domina. Isso é real, não é uma historinha contada por alguém, não. As pessoas querem pegar palavras e criar historinha para diminuir a verdade da Bíblia, a matemática da Bíblia. Mas a palavra de Deus é para quem crê, meu irmão. O relacionamento de Deus é para quem crê. Se você não crê, não adianta, nem se Deus vier aqui na terra falar com você, não vai adiantar. Entendeu? Por isso que Deus fala, o justo viverá da fé. A fé em quê? A fé na Bíblia.
Você só conseguirá ter um relacionamento certo com Deus e uma fé genuína quando você tiver ela através da Bíblia. Esse negócio de pensamento positivo e de sentimentalismo não adianta. Na hora de pagar a conta, você paga a conta com dinheiro. Com cheque sem fundo, conversa fiada, não se paga a conta. Relacionamento com Deus é coisa seríssima. É a coisa mais importante para o seu futuro. Se você tem algum amorzinho por você, se você leva a sério a sua vida, se você realmente tem medo de morrer, porque eu sei que a maioria aqui, todo dia tem medo de morrer, todo dia. Não vou fazer isso porque eu tenho medo de morrer, não vou andar de avião porque eu tenho medo de morrer, não vou andar de elevador porque eu tenho medo de morrer, não vou andar de bicicleta porque eu tenho medo de morrer. Vivem tudo com medo de morrer, como se não fosse morrer, como se o medo fosse proteger. Se você tem medo de morrer, Deus tem uma solução para você. A promessa de Deus para o ser humano é de ressurreição e vida eterna, mas você tem que lutar por isso. Amém?